É isso aí, sente-se à mesa. Está começando agora mais um Proposições, e esse de número 23. Chegamos aqui ao meu lado, você já está vendo essa coisa reluzente, essa esfera magnífica, esse meu amigo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Marco Túlio. Olha, veio com plateia hoje, hein, Marco Túlio? Trouxe aí os sócios. Claro. Não dá nem para mostrar aqui, que não cabe o stand de gente. Mas é isso aí, gente. Marco Túlio, esse amigo de alguns anos, acho que já há uma década se bobear, estamos chegando ali. Então, se apresenta um pouquinho aí, fala com o pessoal, se alguém ainda não te conhece, quem é o Marco Túlio, de onde você vem, para onde você vai, o que você quiser falar. Posso falar dos 3 Vs também? Pode falar o que você quiser. Eu sou o Marco Mas Túlio. Mas aí você tem que falar daquele jeito. Daquele jeito, né? Então tá bom. Então, eu sou o Marco Túlio Machado e sou o pai da Cecília e da Maria, esposo da Daniele, da Dani. Sou lá de uma região que eles falam que tem os 3 Bs, né? Então, tem Uberlândia, tem Uberaba e a bênção de Araguari. Eu sempre assusto quando você fala isso, que eu sei a versão original. Então, sou lá de Uberlândia agora e sou de Uberlândia e agora estou morando aqui na região aqui de São Paulo. Sim. Então, desde janeiro, né? Então, já sempre trabalhei aqui. E agora a gente veio definitivamente, e aí hoje tenho o privilégio de não só de trabalhar, né? Então faço parte de uma empresa que chama OnDoctor, que tem uma atuação aí na área médica, em gestão na área médica, carreira médica no Brasil todo, e agora tenho tido o privilégio de estar mais perto nessa mesa aqui, com a Doca, que sempre foi uma inspiração para nós. Sai de espectador aí do Proposições, sempre assisti, sempre compartilhei com os amigos. Não dá nem para mentir que é verdade. Você posta lá, você marca a gente, dessa moral mesmo. E agora tô aqui como participante. Na verdade, assim, eu desde o começo, a gente está chegando aí perto de 6 meses, né, Igor? Pela conta aí, porque a gente tem os outros 3 que saíram lá na estrada, né? Então, mais ou menos aí meio ano já trabalhando. E eu fiz essa promessa no começo. Falei assim, cara, por muito tempo a gente vai tentar trazer aqui os nossos amigos. E, claro, a gente quer convidar outras pessoas que a gente não tem ainda tanta relação, pessoas que têm servido a igreja, etc., né? Mas, graças a Deus, nosso leque relacional é tão grande que a gente pode contar com amigos. Então, não é nem por ordem de chegada, nem por ordem de importância. É por ordem de deu na agenda, vamos fazer, vamos gravar. Também, o momento, a gente está aqui, você sabe, correndo com o estúdio, então você que provavelmente vai ver aí os próximos episódios ainda nesse lugar, mas a gente está mudando, está transicionando, está trabalhando muito com uma mudança local mesmo da nossa igreja e, consequência, com o local aqui do nosso estúdio. Então, fiquei muito feliz quando você aceitou esse desafio, porque você veio de lá, pegou um trânsito bala para vir para cá, todo mundo, pertinho, vou rapidinho. Não, esse horário é ruim. Mas feliz também porque quando eu pensei em gravar com você, até fiz uma pausa, nem é necessária agora. Mas eu queria conversar com você sobre uma pauta, que é um tema que eu acho que aponta para o futuro mesmo. Que é esse lance que a gente tem desenvolvido junto. O Paulo Júnior ajudou muito a gente nisso, que é aquela parada do pastor de tempo integral, pastor de tempo exclusivo, pastor de tempo parcial, pastor parcial. E hoje mesmo eu estava conversando com um casal de missionários que estão servindo na Holanda, aqui da igreja, o Rafa e a Flávia, e a gente estava falando sobre isso. Cara, fazer essa introdução aqui para você depois entrar aí e arrepiar. O que acontece, cara? Antes, para enviar um missionário, você tinha toda a questão do custo, a logística. Então, eu estava conversando com o pessoal da Inglaterra lá, cara, o custo de vida aí. Uma família sem muito luxo, mas também tendo condições básicas, assim, médias, né? Como a gente tem aqui. Aí ele falou, teria que levantar umas 3 mil libras. Então, você vai passar aí de 20 mil reais para manter um missionário servindo na igreja na Inglaterra. Cara, 20 mil reais. E aí a Flávia e o Rafa estão lá servindo free total, porque levantaram o seu próprio sustento, servindo e trabalhando. E conseguem servir a igreja sem custo para nós, que enviamos, e sem custo nenhum para a igreja que está recebendo. Sim. Então, eu falei para eles, vocês são, ao meu ver, que são proposições, o que representa o futuro das missões, não só na Inglaterra, não só na Europa, como na África, ou qualquer lugar.
missionários que podem trabalhar remoto. A Flávia trabalha para a Inglaterra, o Rafa para o Brasil, e eles moram na Holanda. Olha só. Então não tem nada lá. E você, ao meu ver, representa esse novo perfil de plantador de igreja. Eu falei isso aqui no episódio retrasado. E de pastor, que é o cara que levanta seu próprio sustento, está inserido no mercado de trabalho e cheira gente o dia inteiro, cheira negócio o dia inteiro, mas está ali com uma vocação muito bem estabelecida, longe dos propósitos de enriquecer e de ganhar dinheiro, por mais que os outros possam pensar isso. Sim. A gente sabe. Então, eu queria que você repartisse com a gente um pouco da sua história ministerial, um pouco das suas tentações de, entre aspas, abandonar a sua carreira empresarial e de gestão para servir só a igreja local. E não, graças a Deus, hoje você tem dado esse testemunho, já emenda com o Doctor, tudo que tiver no seu coração aí. Legal, muito bom. É legal você falando isso porque na minha cabeça eu fico tentando encaixar algumas coisas, né? Porque tudo foi muito orgânico, né? Que foi acontecendo com a minha vida, assim, né? Desde o contato que eu tive com a igreja, então a maneira que eu me envolvi, né? Vamos chamar assim, com a igreja parte num contexto familiar sem pai, cresci ali com a minha mãe, criado pelos avós, né? Muitos primos, tios, etc. Então, a família desestruturada, como muita família brasileira. Quando, até então, eu começo a me relacionar com a Dani, né, que é a minha esposa, algo que a gente colocou no coração foi, vamos buscar alguma coisa com fé, porque a gente sabe que isso é importante para a construção da família. E a gente visitou algumas igrejas, enfim, até que a gente começou a ter esse contato efetivamente. A Dani veio de uma raiz católica, eu vim de uma formação católica também, de padrinhos que me criaram, meio que me adotaram assim. A ausência do teu pai, né? Exatamente. E esses padrinhos muito, muito religiosos, assim, e uma grande referência de família para mim. Enfim, e aí eu tive esse contato com a igreja. Então, primeiro é interessante falar porque, no primeiro instante, igreja para mim foi algo que até então não era tão relevante, porque eu cheguei nela por uma referência de família. E aí aquilo ali fez muito sentido para mim, Dani. Então, porque eu sempre buscava uma referência de família estruturada e começa a ver isso na realidade na igreja, na vida dos irmãos, dos pastores. Então, um grupo de amigos caminhava junto, a gente olhava para a vida de alguns pastores, de algumas referências, e via que aquilo tinha uma família estruturada. E aí um desses pastores, inclusive, enquanto a gente falou do tema, eu estava até meditando isso hoje, um desses pastores tem algo muito importante que me marcou assim. Foi quando eu já caminhando na igreja, já tendo um certo envolvimento maior, já comecei a servir ali quando aquilo fez sentido para mim a nível de família, né? Então, assim, muitos jovens assim na igreja e as pessoas um pouco perdidas, e eu tinha a oportunidade de contribuir ali. Mas algo me marcou, né? Tem uma história bem interessante que eu, nesse contexto assim profissional, eu lembro que eu bem jovem, eu formei, e aí eu cheguei no pastor para pedir um conselho sobre currículo, que era o Vivaldo na época, né? Que era um pastor que também tinha essa... O pessoal fala bivocacionado, né? Bivocacionado, né? Enfim, né? Então, mas a gente vai trabalhar esses termos aí. E aí ele também tinha essa relação de uma carreira profissional, né? Enfim, lá em Uberlândia. E aí eu lembro que eu cheguei para ele e falei, cara, eu precisava de um conselho porque eu precisava montar meu currículo. E aí eu comecei a entregar meu currículo, e o currículo ele não era muito extenso. Então, eu lembro que eu coloquei 2 telefones. Coloquei 3 e-mails, o endereço com CEP, com bairro, cada dado de uma linha, para tentar dar uma alongada no currículo. E mesmo assim deu meia página, né? Então, assim, estava muito ruim. E aí eu lembro que o Vivaldo sentou comigo e falou assim, cara, mas fala aí, o que você já fez? Eu falei, cara, não fiz muita coisa, eu trabalhei só como estagiário na Caixa Econômica. E aí ele falou, tá, mas o que mais que você fez? Eu fui falando, aí de repente ele falou assim, na igreja, o que você fez? Eu falei, não, aí na igreja... Nossa! Haja folha. Ajudei jovem, né? E trabalhava na estrutura, cooperava, quando precisava eu ministrava para os jovens, fazia encontro, liderança, formação, discipulado. E de repente foi interessante, ele começou a virar isso para o currículo, Dani. Então você tem que pôr isso. Aí eu lembro que eu falei, não, vou colocar isso, mas e se eu for fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e o cara me perguntar, você está liderando? É na igreja, né? Na minha cabeça. E olha que eu não vi num contexto religioso. Eu falei, não, vou falar que eu fui líder na igreja? Ele falou, Vou falar que você liderou jovens, né? Na sua experiência você desenvolveu habilidade de comunicação, porque você compartilhava, e etc. Cara,
Aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque eu saí de lá com 2 páginas de currículo, saí quase com o currículo na mão, assim, na rua. LinkedIn E tal. Eu falei, bombando. caramba, cara, então realmente faz todo sentido. Por quê, Dani? Porque muito da formação do meu caráter enquanto profissional, eu diria que uma grande parte foi fruto da igreja. Então, eu aprendi a comunicar na igreja, eu aprendi a assumir responsabilidade na igreja, eu aprendi, né? E não o contrário, né? Então, a igreja, para mim, sempre foi muito esse ambiente de desenvolvimento e a igreja que começou a forjar o meu caráter enquanto pessoa, de tal maneira que quando eu ia para o mercado, cara, quando eu fui trabalhar, por exemplo, na área médica, que foi, né, onde a minha carreira foi direcionando, fazia todo sentido, porque aí eu tinha que lidar com uma secretária de um médico, né? Então eu atuo no ramo médico, eu tinha que lidar com a secretária de um médico. Eu sabia lidar com a secretária, porque eram pessoas mais simples e eu tinha lidado com pessoas assim na igreja. Aí eu tinha que lidar com o médico, seja ele em qual esfera for, dono de um hospital, sei lá, né? Podia lidar, porque na igreja a gente lidava com pessoas que já eram empresários, às vezes tinha muito recurso, tinha funcionário, eu já tinha visto. Eu sabia lidar com isso. Então, nessa primeira etapa, acho que algo que é interessante compartilhar é que eu não fui forjado, né, no meio empreendedor e aí fui para a igreja. Não, foi o contrário. A igreja que me formou meu caráter, as minhas competências, as minhas habilidades, as minhas atitudes. Né? Antes de eu ir para a igreja, eu era um menino no interior de Uberlândia, né, que estava ali, né, namorando, conhecendo a Dani. E quando eu saio, eu me envolvo muito com a igreja, sem dúvida nenhuma, eu saio como um homem com caráter formado, referência de família, referência financeira, porque aí, né, saía com jovens, aí aquela coisa, né, quando eu comecei a trabalhar e começava a sair com jovens, saia com 20 jovens. Saia para comer, na hora de pagar a conta, tirava as moedinhas do bolso, poxa, aí eu estou trabalhando já, chamava os mais maduros ali para partir a conta. Então isso tudo foi forjando o meu caráter de tal maneira com que hoje eu olho, às vezes, para a vida dos cristãos assim na igreja, eu falo, cara, nós temos tudo que é suficiente para lidar em todo e qualquer contexto assim do mundo, né? Então minha história ela começa muito nesse sentido, né? Essa coisa que já estava misturada ali de igreja, vocação e a vida empreendedora também, sabe? E quando que surge dentro da comunidade local até se quiser explicar esse lance do ministério, né, do Sal da Terra, mas esse olhar pastoral no termo clássico, né? Não no termo pastoral, todo mundo é pastor, a gente acredita nisso. Mas no termo clássico de dirigir uma congregação, de ser coordenador, depois vocês vão plantar lá o repartir, nessa juventude, trabalhando, servindo jovens e tal. Quando é que dá esse estralo de falar assim, cara, eu acho que para além desse serviço, eu tenho uma vocação de pastoreio da congregação também. Porque aí sim você pastoreia tudo, mas você ficou na congregação, está na congregação pastoreando. Sim. Eu vejo que, na verdade, bem naquele estilo clássico do Sal da Terra, né, da negligência benigna, aquela coisa, eu muito jovem ali, mas fui assumindo algumas responsabilidades na igreja. Creio que os irmãos, com muita fé, hoje eu olho, tem hora que eu faço a conta. Falo, cara, se fosse eu lá atrás... Quantos anos vocês tinham quando vocês foram para o repartir? De 17 para 18 anos, assim, mas sem histórico nenhum de igreja, sem referência. Então, nós fomos aprendendo, mas que tinha uma sede muito grande de aprender com Jesus, né, Dani? Eu, Alan, Fred, um grupo de amigos, outros irmãos que foram chegando depois, né? Então, tinha um pastor de referência que pastoreava, cuidava, ensinava, dava base para gente. Gente muito curioso, assim, de Bíblia, de querer saber tudo que ele falava, ir atrás e buscar. Mas, da mesma forma, muito imaturos, assim, né? Em muitos aspectos, nos relacionamentos e tudo mais. Então, mas esses homens foram acreditando e nos colocando na mesa. Tanto na mesa de casa, quanto nessa mesa de liderança, de homens que estavam ali servindo e já tinham uma certa maturidade. Na medida que isso vai avançando, chega num dado momento na nossa história que a gente foi convidado, então eram 2 pequenos grupos, né, ou 2 células, como alguns conhecem, e aí isso, pessoas muito amigas, muito íntimos assim nas relações. Eu lembro que eu mais novo, assim, então tinha ali para uns 22, foi bem quando eu estava casando, e aí eu caminhava com homens ali de 40 e poucos anos, né? Então, que aí se tornaram meus amigos. E aí eles propuseram essa plantação de igreja no repartir, não fazia a mínima ideia do que esse cara estava falando. Né? Falar plantação, legal, é para começar uma igreja e tal, mas eu não fazia ideia tinha vivido isso, a profundidade de como aquilo seria, né?
E aí a gente foi enquanto conselho. Então, ao mesmo tempo que era meio assim, né, não sei o que é isso, ao mesmo tempo era algo que eu já estava vivenciando. Porque eu estava na casa dos irmãos, na casa do pastor, né, caminhando com os irmãos, tendo que já resolver algumas questões e alguns problemas correlacionados à igreja. Né? Então, de novo, como eu sempre acreditei, então não tive um pai na infância, né, tão próximo. E aí, né, eu percebi o quanto aquilo era importante. Não chegavam outros jovens órfãos de pai, e aí eu tinha que meio que ir assumindo a responsabilidade daquilo. Então, isso foi fazendo cada vez mais sentido. Então, aí a gente vai para o Repartir. Né? Eu tinha ali uns 22 anos. Eu lembro que o primeiro culto do Repartir eu não estava lá, porque eu estava em lua de mel, tinha casado. E aí a gente planta a igreja, e ali muito jovem, mas começa ali a entender o que é caminhar nessa vida e conselho. E aquilo começa a fazer cada vez mais sentido, cada vez fui assumindo mais responsabilidade, sempre na convicção de que a gente tinha enquanto identidade não só uma igreja que tinha uma boa estrutura administrativa e tudo mais, que até então eu já estava começando a atuar na administração, mas principalmente uma igreja relacional que cuidava das pessoas. Né? Até então, né, nessa época, eu pastoreava muito jovens e a igreja foi crescendo e eu comecei a levar jovens para minha casa. E aí vem todos os dilemas e os problemas de jovem, que vai cuidar desse jovem, né? Dormia na minha casa, a Dani pastoreando as meninas, eu cuidando ali dos meninos, enfim. Isso foi crescendo no nosso coração, de tal maneira com que isso vai estendendo. Né? Então a gente começou a acessar a casa de outros irmãos da comunidade também, que aí eram os pais dos jovens, que a gente tinha que ajudar, tinha que aconselhar, e a gente foi recebendo essa autoridade da parte de Deus até o momento que os irmãos perceberam, ó, o Marco ele é muito começo, né? O Marco é um menino muito que serve e tal, vamos ordenar ele como diácono, né? E aí, nossa, que bênção e tal, fui falar com a minha esposa e a Dani sempre, não, porque esse negócio e tal, nada a ver, estão viajando, é porque não tem ninguém, vamos ver se tem outra pessoa, né? E aí assim foi, e aí depois de alguns anos de caminhada, sei lá, mais uns 2 anos, reconheceram essa vocação pastoral em nós, assim, né? Então vocês pastoreiam a gente, leva para dentro de casa e tal. Nisso a gente já estava buscando muito, né? Já na palavra, enfim. E aí isso foi acontecendo de uma maneira muito, muito orgânica, né? E aí depois de um tempo a gente mudou de prédio, toda aquela história. Depois de alguns anos a coordenação da igreja foi sendo direcionada, né? Então no primeiro instante, o Vivaldo vai para Goiânia, que é essa referência. Depois, o Silas, né, que foi alguém que caminhou e nos ensinou muito também, a família do Silas, foi para outra comunidade. E aí foi onde eu assumi a coordenação da igreja e um envolvimento maior. Mas sempre essa coisa de, né, segunda-feira, reunião de conselho com os amigos, terça-feira, PG, e quarta-feira eu já estava viajando com a empresa, voltava, e às vezes sábado um velório, um casamento, aniversário, domingo pregava no culto. Então, sempre com muita intensidade, né? É aí que eu queria chegar, assim, nessa ideia da integralidade, assim, porque eu sei que cada denominação, cada ministério exerce o seu formato, o seu jeito de ordenação, de reconhecimento e tal. Na nossa história, né, no nosso ministério, a gente trabalha muito essa ideia do reconhecimento. Então, beleza. Você vê, você foi indo, as pessoas reafirmando a sua vocação, mas em nenhum momento você precisou sentar nessa cadeira, tipo assim, agora o Marco Túlio, ele é o pastor, então ele não é mais isso, nem é mais aquilo. Então, é isso que você falou, segunda-feira é o conselho, terça é a oração, quarta é a reunião, quinta é o congresso. Cancela a reunião porque deu problema na vida do irmão, tem que ir lá atender e socorrer. Tudo assim. Aqui a gente tem um exemplo muito parecido com o seu na nossa dinâmica aqui hoje é o Arthur, você conhece bem ele. Então, assim, aqui tudo é junto, né? Então, é até mais integral, no aspecto de que a gente usa o mesmo prédio. Então, tem reunião que a gente já não sabe. Eu lembro uma vez, acho que eu contei aqui para alguém, não me lembro, mas eu estava dando uma palestra junto com a Regina e o Arthur. A gente estava dando treinamento numa empresa gigantesca lá numa usina. E aí eu fui falar, porque lá na igreja, aí era para falar a empresa. Aí eu falei igreja. Isso acontece aí demais. acontece demais. Ontem no treinamento, treinando um grupo de médicos do Brasil inteiro, o Thiago, algumas falas que ele terminava, que é meu amigo, que é meu sócio, que também tem a mesma coisa, exerce a vocação pastoral. Várias vezes ele terminava sei lá, algum assunto, aí ele falava, amém.
E aí... Só que aí ninguém entende nada, Pega, aí tem hora né? que pergunta. Passa, né? Mas aí tem gente que acha que é uma brincadeira. E às vezes pra ele não é uma brincadeira, falando amém como força do hábito, assim. Sim, Então aí sim. nós vamos levando ali. E não tem como separar essas Não, coisas, né? Eu não tem lembro até jeito, que não tem quando jeito. eu falei igreja, Dá. eu não percebi. Aí a Regina, se eu não me engano, falou assim pra mim, empresa. Aí falou baixinho assim. Aí eu, não, é empresa. Aí eu, não, porque lá... Aí eu dei uma pedalada lá que eu não me lembro. Mas é justamente aí que eu queria chegar. Então, cada um tem sua forma, etc, tal. Mas eu acho que a gente carrega muito a essência rural do ministério. Não é, são proposições, então beleza. Como a maioria dos ministérios das denominações no Brasil cresceram ainda antes daquele êxodo rural, então você tinha a maior parte do povo vivendo, então 60%, 70% das pessoas ainda viviam numa cultura de campo. As denominações, as estruturas eclesiásticas, os horários, os dias, todos eles são rurais. Então, a escola dominical às 9 da manhã, entendeu? Não sacralizou o horário, mas tinha um motivo de ser esse horário. Essa agenda, quase todos os dias você tinha uma coisa. Segunda-feira, reunião na casa, terça, oração, quarta, vigília, quinta, culto, sexta, que era aquela coisa. A congregação local representava o âmbito social das pessoas. Sim. Não existia shopping. Então, as pessoas não fazem esse cálculo. Não tem o comércio, essa vida comercial, televisão. Então, o que se tinha para fazer? Ir à igreja. A igreja não era só a comunidade de fé. Legal. A igreja ocupava um espaço social na vida das pessoas. Então, toda a agenda é uma agenda rural. Então, de horários, de perspectivas. E é por isso que o pastor tinha também esse tempo rural de quem vivia no campo. Então, o que se fazia depois das 5? Tomava café com os irmãos. Então, o pastor visitava pessoas todos os dias. As Hoje pessoas estavam em casa, né? a gente tem que implorar para ir na casa de alguém. Então, a gente veio vindo, e agora aqui num grande centro, você tem outra realidade. Então, o pastor que vive, como a gente conhece, de tempo integral, de tempo exclusivo para a igreja, ele vai ter que caçar alguma coisa para ele fazer. Sim. Entendeu? Ou ele é pastor de uma mega igreja, mas estou dizendo, a maioria esmagadora das igrejas tem até 80 ou 100 pessoas. O que um pastor de tempo exclusivo vai fazer? Sendo que está todo mundo trabalhando, as crianças estão na escola, o cara chega 8 horas, está cansado, não vai vingar. Aqui nunca vingou PG, porque não bate os horários. Então, assim, a gente tem visto que é quase que um apontamento. Você vê os seminários cada vez mais diminuindo, os históricos também. Então, tem denominações que tinham 10 seminários há 20 anos atrás, hoje tem 1. Sim. Então, o universo online. Então, como é que você tira um cara, pai de família, para ficar 4 ou 5 anos vivendo internato, como se fazia antigamente? Então, era esse o como. Mas o que acontece? Para não me alongar muito. Importante. Porque eu sempre me alongo, né? Eu sou prolixo. Então, assim, o que acontece? Talvez as denominações históricas ainda não perceberam que esse modo operante já não comunica com a próxima geração. Sim. Que é o pastor professor, que é o pastor empresário, que é o cara que sabe os dilemas do grande centro, sabe os dilemas, sabe o que é ter folha de pagamento, sabe o que é não dormir por causa da reunião seguinte. Importante. E não é o cara que só ocupa o tempo dele, que é uma bênção, quem pode viver isso, beleza. Mas aí você vem e representa isso. Então, o Marco Túlio hoje tem uma congregação, só para as pessoas entenderem. Se você for colocar hoje as clínicas que a um doctor atende diretamente, os médicos, os assistentes, não sei como chama isso lá na clínica, os secretários, os funcionários, coloca em números isso para a gente ter uma ideia se você tem esse número. Cara, difícil, hein? Complicado. Porque aí se eu perguntar qual o tamanho da congregação do Marco Túlio. É complicado, porque aí, se você for medir isso, você vai ter que considerar, por exemplo, tem clínica que a gente já atende que tem mais de 100 funcionários. E aí, às vezes, a gente vai lá e fala com essa turma princípios, fala sobre Jesus em alguns contextos, e aí ele recebe aquilo e leva para casa. Então, aí, se você pegar 100 famílias, que aí você ministra para uma clínica com 100 famílias, que tem os seus filhos, não sei o quê, e tal, aquilo
opa, aquilo chega numa proporção que não dá para você medir. Sim. Né? Então, sei lá, você contar, sei lá, atendemos mais de 500 clínicas, nós treinamos mais de 4.000 médicos no país e alguns fora do país hoje com questão online. Então, sei lá, só no Brasil, 4.000 médicos. Então, se você multiplicar isso, enfim, seja numa esfera de evangelismo ou não, alguns a gente acompanha há muitos anos, né? E nos procuram. Então, a proporção é muito grande. Agora, você falando dessa coisa dessa dicotomia, né? Eu vejo o quanto é desafiador e nós vivemos essa pressão. Sabe uma coisa que eu comecei a pensar? Um dia um Paulo Júnior fez uma reunião com a gente, né? E aí ele falou, sabe, né, que a gente entrou num dilema lá na comunidade que a gente fazia parte, de um pai de família, que, enfim, traiu a esposa e toda a situação. E aí, né, a gente vai lá, abraçou a mulher, tinha filhas e tal, cuidou, né? De repente o cara apareceu de novo, e quanto que é a conta, eu quero pagar e tal. Tá falando, não, mas não é assim não, eu quero pagar. E aí nós tivemos que disciplinar o cara. Uhum. E nessa esfera, nessa proporção, a gente nunca tinha feito isso. Então eu falei, cara, o que faz, hein? A gente conversa com o cara, a gente ora por ele, eu dou um cacete nesse cara e mando ele para casa. Eu não sabia como é que resolvia, porque era muito complexo, né? É. E aí, eu lembro que a gente pediu um conselho PJ, ele entrou na reunião online e ele falou, cara, você sabe o segredo que vocês vivem, assim, dessa comunidade? Eu falei, não faço nem ideia, assim, nunca paramos de fazer essa conta. Porque vocês todos são pais de família que cuidam de outras famílias e nunca pararam para ficar fazendo conta demais. E eu falei, caramba, cara. Aí ele foi contando a nossa história, que todos eram empregados, sejam eles empreendedores ou carteira assinada, que trabalhavam, né, e foram, né, conseguiram ali solidificar a base da sua família, e aí começou a cuidar de outras famílias. O cara, caramba, nunca tinha pensado nisso, né? Então, quando eu olho para essa dicotomia, nós vivemos muito esse dilema, né? Até que ponto, né? Então, eu já entrei em check, porque às vezes a agenda não estava dando, tinha muita demanda de aconselhamento, aquela coisa. Aí um dia fizeram uma sala pastoral, né, lá no Repartir, e eu falei, cara, eu ficar sentado aqui dentro, não é melhor eu ir lá no cara. Que eu vou ficar aqui? Não dava e tal, né? E aí, Dani, o que a gente foi percebendo, assim, né? Principalmente eu nesse processo, essa coisa de tentar, uma coisa que eu ia dizer que uma coisa que era fundamental para nós é que essas famílias, e aí que eu acho que casa muito com o que você está dizendo, essas famílias, em especial esses homens, por exemplo, que estavam desenvolvendo, crescendo, empreendendo, eles que eram a base que solidificava a igreja também, entende? Então, homens que estavam empreendendo, homens que cuidavam de famílias, homens que tinham solidez e que se separavam e se organizavam, e tinham um mínimo de disciplina ali para ler as escrituras, estudar, ter tempo de oração, e eram homens que eram procurados naturalmente para aconselhar na igreja. Né? Às vezes, sei lá, o cara tinha uma empresa, ia procurar o pastor e, sei lá, e o pastor, beleza, eu vou te aconselhar aqui, mas eu nunca tive uma empresa, então vou te aconselhar a falar com fulano. E aí, né, ficava aquela coisa. Então, o que eu percebi? A base daquilo que a gente foi vivenciando enquanto igreja era muito fruto daquilo que a gente vivia. Né? Então, por exemplo, até financeiramente falando. Então, quando a gente enxergou a igreja como uma família, eu falei, cara, como empresário, eu preciso ajudar a pagar essa conta. Então, claro, a primeira referência tem que ser de dízimo, se eu for falar disso, tem que ser eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, sim, eu tenho que me envolver com missões. Como que é isso, né? Então, e aí, né, agora, você tira esse cara que está empreendendo, que está pastoreando, que está cuidando de gente em várias esferas e querer trazer ele para dentro do templo local, ali você está matando muito ministério, cara. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente pastoreia homens que são médicos aí, como eu falei, que tem clínicas muito grandes e cuidam, pastoreiam muitas famílias, né, no sentido de cuidado, de zelo, e tem ali as suas igrejas locais, e aí a gente sempre aponta isso, cara, claro, você precisa ter uma igreja local, então você pode falar que a sua igreja ali, sua equipe de trabalho e tudo mais, mas sabe, isso é uma empresa, isso visa lucro, cuidado para não misturar as coisas também, a gente sempre separa isso muito bem, você precisa de uma igreja local, porque você vai precisar de um ambiente maduro para repartir também as suas dores e tudo mais, mas cuide daqueles que Deus te confiou. Então, eu percebo que esse é um dilema que eu vejo. Então, homens, né, empresários que estão empreendendo e tal, e aí você chama esse cara
para a mesa do contexto eclesiástico, muito mais para compartilhar tudo aquilo que a igreja está vivenciando, para ele somar com aquilo. Né? Então, eu vejo que esse é um dilema. E de outro lado, Dani, eu via muito o desafio de alguns pastores que às vezes me abordavam, por exemplo. Que aí eu ia falar de, né, os caras, cara, mas e aí? Estou preocupado. Eu vi muitas e muitas e muitas vezes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E quando eu via isso, nesse contexto, eu falava, meu irmão do céu. Aí eu ia falar, meu irmão. Aí eu, né, falava, não, tá certo. O cara tá vivendo o contexto de igreja dele. E aí eu ia falar um pouco sobre aquilo que ele estava vivenciando no ministério, cara. E o cara não tinha nem assunto. O assunto dele era o culto, era a agenda, era comprar o pão da ceia, era, né, se a conta do dízimo ali estava batendo. E eu falava, caramba, cara, esse cara tá precisando andar comigo para, né, assim, sem falsa modéstia, mas para sentir cheiro de ovelha, ver os dilemas lá na ponta. Né? Então, às vezes, eu ia aconselhar um médico, ele, cara, minha secretária tá com depressão, tá precisando de algo ali. Se você puder ajudar, claro, eu vou lá, ajudava. De repente, eu tava com a menina junto com o chefe dela, orando, intercedendo com a menina, e o cara no meio assistindo aquilo. E depois ele queria saber de fé. Então, assim, né, essa igreja em movimento, essa, né, igreja como... Né, e eu vejo que era muita realidade de Jesus. Esse é o outro contraponto que eu falo. Então, assim, essa coisa de querer pegar o empresário e colocar dentro com a agenda muito fechada, limita. E, às vezes, o pastor local também, ou com tempo integral, tá ali na igreja, às vezes não vivenciar essa coisa de sair um pouco ali dessa estrutura, né, cara. Eu vejo quanto irmãos assim que estão vivendo isso, que eu sei que é diferente do seu caso, mas que estão assim, os caras não têm cheiro de ovelha, os caras não vão para trincheira, os caras, né, não têm vida com Jesus. E aí, às vezes, esse cara começa a entrar numa crise existencial. Porque ele não desenvolve enquanto carreira, ele não está no meio de outras pessoas, ele não está vendo esse movimento do mundo, e aí é onde você falou que eu vejo que a coisa vai perdendo um pouco sentido, a igreja para um pouco de acessar, né, a igreja eclesiástica em si, e começa a ter dificuldade de acessar a vida das pessoas. Né? É aquele velho, que nem eu falei, muita coisa foi desenvolvido nesse momento histórico. Então, se você pegar o advento das grandes denominações no Brasil, elas estão muito próximas uma das outras. Aí depois vem o movimento pentecostal, neopentecostal, mas as históricas, batista, presbiteriano, metodista, que foi quem, de certa forma, fundamentou o evangelho, depois vieram mais as assembleias, etc. E tal. Você tem uma cultura pastoral muito focada na liturgia do culto, na liturgia da movimentação semanal da igreja. Então, era aquela coisa, a pessoa que cuida. Então, você vê, as igrejas antigas, as mais velhas até hoje, tem a casa do zelador. Então, além do pastor, ainda tinha uma família que cuidava daquilo, porque aquilo tinha uma vida, vamos dizer, diária. Então, todos os dias havia um evento na igreja. Então, hoje, uma igreja com essa mesma estrutura, porque ela foi construída há 50, 60 anos atrás, com essa mesma estrutura física, ela vai custar até um evento de dia de semana. Se der muita sorte, vai ter alguma coisa de sábado, mas as pessoas vão no domingo. Então, assim, as estruturas são as mesmas, a consciência é a mesma. E o pastor lá do seminário, ele foi treinado para ser sem nenhum... Eu sou par disso, então não estou aqui criticando só como quem está de fora. Mas ele é muito mais um gestor daquele negócio. Eu falo que vira síndico de condomínio. Então, assim, ele tá mais... porque parece muito com o síndico de condomínio. Ele está ali para reunir as brigas, vai ter as assembleias, ele que manda a ata. Então, ele vira o síndico. Um vizinho briga com o outro, ele tem que intermediar. Se o som ficou alto, ele que tem... Olha só. É muito síndico de condomínio. Então, assim... E ele faz uma faculdade para ser síndico daquela instituição religiosa. Só que ele não consegue perceber que o pastoreio, a proposta evangélica em Jesus, é um pastoreio da cidade. Sim, então, eu estava lendo hoje, Paulo foi, em algum momento lá, ele vai escrever assim, gente, ó, vocês estão falando de oferta aí, eu não tenho que ninguém vem me pressionar, não, porque eu trabalhei com muito suor para levantar o que eu construí. Então, Pedro, pescador, as pessoas não param para pensar, mas Pedro, quando desiste do ministério, lá em João 21, ele diz assim, vou pescar. Do nada, tem barco, tem rede. Então, porque quando as pessoas pensam lá em Lucas assim, que ele deixou tudo,
como se ele tivesse vendido tudo e não tinha mais nada. Então, assim, não é verdade. Então, os caras eram empreendedores também. O próprio Mateus trabalhava lá na coletoria. E é claro que no movimento histórico, para fundar o que hoje a gente chama de igreja, alguns deles tiveram que Abrir mão, né? botar pressão. Só que a grande maioria deles, não. Então, os nomes todos que a gente cita, que Paulo cita nas cartas, que eram pessoas que ele ia trazendo para dentro desses núcleos de plantação de igreja, eram todos empresários. Todos autônomos, todos trabalhavam. Empresários. Então, um veio de Alinho, Olha só, e ainda vai dizer a profissão dos caras. Hoje, se a gente não cuidar, a gente vai tirando os caras das suas funções e ocupando eles das suas funções litúrgicas. Perfeito. E vai matando a fé dos caras, porque é isso que você falou. Eles não cheiram mais ovelhas. Sim. E qual que é a crise? A crise do cara que não vive o que a gente chama de tempo integral é como se ele não tivesse... Eu convivi com muitos amigos que sofriam disso, porque tinham que, entre aspas, ser parcial, né? Eles trabalhavam com outras coisas. Parece que eles não estavam inteiros no que eles estavam fazendo. E quando eu vou lá na Doctor, quando eu converso com os irmãos que... Até conheço alguns que são lá seus clientes, né? O Diogo estava lá até essa semana, o pessoal, o Netão lá, a Ana. Eu vejo assim, há uma integralidade em tudo que vocês fazem. Eu sei, às vezes até escapa um amém lá, porque vem da nossa genética mesmo, é o que a gente é. Mas eu vejo que você não é um cara que fica assim, como antigamente. O cara faltou da reunião de oração, ele se sentia mal. E às vezes ele estava numa reunião que uma decisão tomada ali podia influenciar a vida de centenas de pessoas. Muito. Em todos os aspectos. E aí eu olho para você, sem nenhuma falsa colocação, é o que eu sinto mesmo, eu vejo assim, aquilo é o teu ministério, cara. Sim. Tipo assim, falta quase que você faz um apelo no fim, e há casos que acontecem isso. Quando você já me contou, não sei se até que nível que você pode contar, abrir, mas há casos que você, no fim, vai dizer para o irmão, vou tirar essa roupa aqui e vou te falar. Você precisa de uma oração, cara. Sim. Há um outro processo na sua vida. Isso não é só falta de digestão. Isso é espiritual. Isso aqui está ligado a isso, aquilo. E você acessa o coração do cara ao ponto de que há casos convencionais de conversão no meio desse processo todo. Então, assim, como que você se sente sendo um pastor que hoje não ocupa o seu tempo todo na congregação local, nunca ocupou, mas tem visto a sua congregação, vamos dizer assim, cada dia mais extensa, cada dia com menos fronteiras, ao ponto de você mesmo dizer assim, cara, as pessoas estão sedentas. Eu olho para um doctor e lembro de Jesus, quando Jesus olha para a cidade e fala assim, as pessoas estão aflitas, né? E você trabalha com um médico que culturalmente, socialmente falando, todo mundo acha que o médico está no topo, é assim que a gente venceu na vida e virou médico. Você atinge essa esfera, você tem grandes clínicas hoje e você percebe uma aflição na alma, e aí o doctor vai lá, vai dirigindo tudo, com muita gestão, com muita clareza, vai melhorando a vida de todo mundo, dos funcionários, e vai colocando as sementes do evangelho. E se o Espírito quiser, aí é dele fazer ou não. Como é que você acorda e fala, cara, essa é a minha congregação? Ou algum dia você fala assim, não, acho que eu tenho que ficar na igreja o tempo todo. Não. Às vezes o peso da responsabilidade que pega, né? Às vezes é muito mais de, nossa, seria tão bom, né? Se eu ficasse na igreja, assim, tranquilo, né? E pudesse visitar os irmãos com horário marcado e fazer aquela coisa. Mas não, há uma responsabilidade muito gigante nesse sentido, né? Então... a gente já tentou em alguns momentos, falando, acho que está misturando, e aí, rapaz, eu lembro um dia que a gente lá, tem muita história boa, assim, o Tiagão, a gente terminou uma turma de treinamento lá também, com médicos do Brasil inteiro, aí juntou o pessoal, a gente chamou a oração lá no final, e não tem muito uma liturgia, não, é o que o Espírito mover ali na hora mesmo. Não, médico faz pagando para aquilo, e no fim vocês vão lá. E aí, eu lembro que o Tiagão pegou na mão, a gente juntou a turma lá para fazer uma oração no final. E aí ele terminou a oração dizendo, pai, muito obrigado por essa empresa de fachada. E aí todo mundo olhou assim, como assim empresa de fachada, né? Lavando dinheiro. Lavando dinheiro. E a fachada, ele estava querendo se referir que aquilo ali para nós era um ministério. E
né? O restante era o contrário, né? Porque quando a gente começa como uma tenda, né? Ah, vamos fazer tenda, porque eu e o Thiago sempre teve essa paixão de querer viver a igreja, mas ao mesmo tempo a gente... Olha o dilema. Ao mesmo tempo a gente queria uma qualidade de vida com a família, desenvolver, crescer, empreender. E aí a nossa igreja local não conseguia suprir essa demanda, mas a gente também não queria dar esse peso, Claro. né? Então, e aí a gente começa a caminhar e vai vivenciar isso tudo, mas tudo com muita vocação, né? E alguns princípios para nós sempre foram fundamentais, então sempre andar de dois, nunca ficar andando sozinho, porque, né? Uma coisa que a gente, pelo menos comigo, eu sempre fiz também, né? Então, no contexto da nossa igreja local, cada viagem que eu fazia, teve uma época que eu estava rodando o Brasil inteiro, nas reuniões de segunda, eu falava, irmãos, estou saindo de viagem, então é missão, então orem por mim. Eu estendia as mãos, esses irmãos colocavam as mãos sobre mim, guardava a minha casa, orava por mim. Não tinha essa dicotomia, né? Não. Vou ali fechar um negócio. E aí alguns pensavam assim, nossa, então benção, né? Porque aí o empreendedor está recebendo a benção aqui. Não, é o contrário. Então, é o cristão, é o pastor, é o homem, né? Cheio do Espírito Santo de Deus, que está indo, né, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, para nós, desde o primeiro momento, assim, que foi ficando evidente, assim, né, que a gente tinha um chamado, então isso é importante falar, porque não é o empresário que quis ser pastor, mas é o pastor que entendeu que Deus estava enviando e abrindo caminhos, fronteiras, né, mesas que talvez comumente a gente não conseguiria acessar, sempre debaixo de oração, meditando a palavra. Então a gente fala muito para alguns contextos da nossa equipe. Querem vivenciar o que a gente vive, quer ensinar como a gente ensina, porque daí às vezes vem cara com, né, bacharel em medicina, em neurologia, e você fala, caramba, o que eu vou ensinar para esse cara? Eu lembro de uma das primeiras turmas que eu treinei, Dani, eu estava em Uberaba, né? Todo mundo conhece um pouco o contexto assim, de peso espiritual de Uberaba, 30 médicos assim, e eu estava sozinho esse dia, não sei o que aconteceu, o pessoal da equipe não conseguiu ir comigo. Antes de começar assim, o treinamento, tinha médicos do Brasil inteiro, médicos com bacharel em Barcelona. Cara, eu entrei no banheiro, olhei no espelho, saí do interior de Minas, né, do bairro Planalto ali, muito simples, uma região muito simples, da escola pública. Eu dei uma olhada no espelho e falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu vou ensinar para esses caras? Tudo médico, cara salva a vida, eu aqui. Né? E aí eu lembro que eu olhei no espelho e comecei a orar. E aí Deus me deu uma palavra, me lembrou muito a figura de Davi, quando ele matava, né, os leões, o urso ali. E aí agora ele tinha levado ele para um lugar que ele já tinha sido preparado para aquilo. Então é como se Deus, o Espírito Santo naquele momento, como se ele falasse para mim assim, olha, quem é você para falar onde eu te coloquei e aquilo que você tem que fazer. Foi bem nítido assim, como que o Espírito Santo falou no meu coração. E aquele medo, naquele instante, foi convertido em algo assim, vai lá e faz o que eu te coloquei para fazer. E eu lembro que eu entrei na sala e falei, cara, quem são esses médicos, meu irmão? Agora. Vou te falar, esses caras não vivenciaram nada na fé, a maioria deles. Tem muito, lógico, as histórias, tem muito para aprender, mas tem muita coisa para repartir. Né? Então eu vivenciei com muita gente dentro da igreja, e aquele cara não sabe lidar com a secretária dele. Vou falar como é que lidar com a secretária. Né? Esse cara tem dificuldade ali de lidar com dinheiro. Vou te falar como é que é lidar com dinheiro. Porque, afinal de contas, nosso pai tem nos ensinado a repartir com aqueles que precisam. E aí, esse mover, né? Eu lembro de algumas falas assim que a Bíblia, quando os discípulos começaram a caminhar, aquele recém começo, e a palavra é abre a boca que o Espírito Santo vai falar através de vocês. Então, só vai lá e abre a boca. A gente vê muito isso. E aí, né, chegou um momento que a gente ficava assim, né? E aí, né? Como que Deus está conduzindo tudo? Até que ponto o Thiago, ele brincava tudo, não, isso é sorte, Marcão, isso tudo é sorte. E eu era o cara que falava, não, isso não é sorte, há muito trabalho e tal. Mas a gente sempre brincou, mas na perspectiva que é Deus que foi abrindo as portas. Deus foi conduzindo tudo, absolutamente tudo. A gente não planejou tanta coisa assim para chegar onde chegou hoje, né? Então, e aí uma coisa que foi muito emblemática e marcante para nós foi numa visita que eu fui visitar amigos lá em Brasília, eram clientes, né? E aí eu lembro que a gente chegou né, pauta organizada, aquela coisa, né? Então a gente dá treinamento, mas faz consultoria, e hoje menos, mas a gente saía muito localmente assim. Então eu visitei uns médicos em Brasília, e aí onde vocês querem ir? Eu falei, cara, onde vocês sentirem a vontade, se quiserem ir na clínica, na casa de vocês. E aí começou a viralizar, que a gente era, né, os consultores que visitavam os médicos em casa e aconselhava a família. E aí teve um que foi bem emblemático, porque eu cheguei com a pauta pronta, abri a pauta e o Thiago começou a atender. Eram 2 médicos muito, muito queridos,
E aí, de repente, eles falaram, Marco, eu queria te pedir um favor, assim, se você não se importar. Eu falei, claro. Né? Tava na casa deles, assim. E aí eles falaram, olha, eu sei que você tem uma pauta, tem um negócio a seguir, mas nós estamos com um desafio aqui. Eu falei, o que é o desafio? E aí o cara falou, a minha mulher, ela tem crescido muito no Brasil, enquanto médica, tem decolado muito na carreira, e eu tenho visto que a gente tem desequilibrado um pouco até onde eu, enquanto marido, vou, como que lidar nessa perspectiva que o dinheiro está entrando, então ela está crescendo muito enquanto mulher, e aí como eu lidou com isso, e a nossa família está desequilibrando, nós temos 3 filhos, e isso tem nos atrapalhado, e eu, tá, mas ele falou, e aí que eu queria que você me ajudasse com um conselho segundo a Bíblia. E aí ele, sem titubear, abriu e falou, eu sei que vocês são homens de Deus, são pessoas que vivem na fé, na espiritualidade, conhecem de Bíblia, então eu queria que você me ajudasse a discernir, assim, biblicamente, o que a gente pode fazer. Era um casal e que eram católicos praticantes, né? Cara, aquilo foi um choque tão grande para mim. E primeiro porque deu um estalo, falou, cara, eles querem um aconselhamento, eles estão nem aí para consultoria. E segundo que eu falei, pronto, não temos nada preparado, né? Não preparei o sermão, nada. E agora? Eu falei, meu amigo, aí sabe o que eu fiz? 3 pontos. Aí sabe o que eu fiz? Na hora eu falei assim, entendi, doutor, claro, não, vamos te ajudar sim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10 conselhos, né, que tirei essa da cartola na hora, eu vou te dar 10 conselhos do que a Bíblia dizem a respeito de um casamento bem-sucedido. E depois o Tiago vai te dar os 10 conselhos. Eu comecei primeiro, lógico, que o Tiago é mais improvisador, eu falei, eu já vou ali no clássico. Falei, então a mulher ela precisa submeter ao homem. Eu fui explicar o que era submissão, que não era ser mandado e etc. Né? Fui explicar que a prosperidade estava não só em acumular, mas em repartir. E aí ali eu fui falando, fui pontuando. Terminou aquele tempo assim, gastamos uma grande parte do tempo da consultoria e falou, cara, impressionante. Hoje, graças a Deus, estão firmes na fé, né? Estão com a família muito bem estabelecida, equalizaram a questão da velocidade e continuaram crescendo como grandes médicos. E aí a gente tem o privilégio também de ajudá-los a entender agora a responsabilidade deles enquanto cristãos para com as famílias. Então, aí, meu amigo, né? Por isso que eu vejo o quanto um doctor nesse sentido também foi crescendo, porque o cara olha, cara, como é que o nível de fidelização, o cara resgatou minha família. Então, não precisa nem de marketing. O marketing o cara transformou minha vida e minha família. Né? Então, eles são demais e tal. E aí, para nós, sempre a gente ajoelha e fala, Deus, né? Eu sei que ele está falando isso, e a gente fala isso para os médicos. Claro. Fala, olha, você quer saber, é Deus que nos conduz, é Ele que nos dá a sabedoria. Você quer entender de onde é a nossa fonte de sabedoria? Além dos livros que a gente indica, tem um livro que ele é o maioral. Os caras, qual? Me fala aí que eu vou anotar. Fala, anota aí, chama Bíblia. Cara, Bíblia aí, né? Mas a gente sabe que tudo isso é o Espírito Santo conduzindo todas as coisas. Né? É porque tem gente que está achando que para entrar nesse universo, a gente precisa... Claro, como você falou, foi uma porta que o cara abriu. Você estava lá com uma agenda de gestão e você teve a sensibilidade junto com o Thiago de trabalhar tudo isso. Sim. E tem gente que acha que a gente tem que ficar tudo cheio de mais ou menos, não pode falar muito, ou coloca princípios, mas não fala de onde tirou. E não é verdade. Não é, as pessoas estão assim, eu não sei se em outro momento a espiritualidade, seja ela de onde vier, tá em alta. Cara, então hoje uma empresa vai falar sobre isso. Então, hoje essa coisa da meditação, então as pessoas acham que isso não tem a ver com o cristianismo, mas é muito mais antigo na nossa vertente do que em outras. E aí eu fico vendo assim, a galera pedindo literalmente para você, cara, eu vi lá que você... O cara te segue, porque você não tem 2 perfis, não sei se você tem vários assim. Então você tem o Marco Túlio, que na sexta-feira tá dando uma palestra e domingo pregou na igreja, o cara... E você posta, você não fica assim, eu vou separar porque eu não posso separar as coisas. Claro, se o cara não abrir essa brecha, você está no espírito de oração do mesmo jeito que você estava e você vai conduzir do mesmo jeito que se ele não quiser chegar lá, ele não vai chegar lá. Isso, você não está lá para falar, abre a Bíblia aí e ajoelha aqui. Não. Mas se o cara deixar, Sim. e se você perceber que tem ambiente, você vai fazer. E você vê, por exemplo, eu lembro aquele grande evento, não sei se teve outro maior, mas aquele que vocês fizeram aqui em São Paulo, e vocês colocaram o Paulo Júnior para encerrar o evento, e ele me falou, não estava lá, e eu acho que eu estava até viajando, você até me convidou para ir, não consegui ir, mas ele falou
Foi da mulher do fluxo de sangue, não foi? E ele que contou para mim. E ele falou, Dani, depois eu não fui de meia verdade, não. É o que é. Os médicos todos, naquele evento, era uma coisa bem específica, assim, com um público muito bem definido, médicos de alto escalão, e o povo tudo literalmente chorando, como quem diz assim. É tipo o Pedro pregando e no fim o pessoal, o que a gente tem que fazer? Entendeu? E às vezes a gente está nesse cenário, que é uma bênção também, aqui desse lado, pregando aos domingos, e já não tem mais esse brilho nos olhos como tem nesses lugares, porque está muito nichado, assim, né? Parece que o pastor é pastor daquela congregação. Ele não é nem pastor das outras, né? Ele fala só pro nicho dele, ele só sabe comunicar com a denominação dele, com a congregação dele, com o bairro dele. Se tira ele dali, meu amigo. E é desafiador, Dani, sabe o que eu vejo? Por exemplo, lidando com o nicho que nós atuamos, né? O nicho médico. Cara, o cara, ele já tem um culto dele. Ele já tem o culto dele. Então, ele é um pai, geralmente, tradicionalmente, ele vem, a grande parte vem de famílias que já vêm com uma certa estruturação, seja financeira, criação, educação, depois numa boa escola. Então, esse médico vai vendo a distância que nós percorremos e qual que é o nosso desafio, a nossa missão hoje sempre foi. Porque ele já vem de uma família estruturada. Então, esse cara ele já tem o culto dele. Ele geralmente ele tem ali uma relação com a espiritualidade, seja ele por meio de uma religião, seja ele indo no culto de domingo evangélico, ou na missa, ou no centro espírita, ou seja lá o que for, né? Então ali ele já estuda a espiritualidade, né? Diferente do que muitos acham, são raríssimos os casos, por exemplo, de médicos que não têm uma conexão com a fé, espiritualidade, são raros. Eles são mais racionalistas, mas eles acreditam na fé. Mas não nessa fé do oba-oba. Então, eles têm dificuldade, por exemplo, quando vai para uma esfera muito espiritualista, muito emotiva, e aquilo trava. Mas também, enfim, quando aquilo não vai fazendo sentido, vai ficando frio demais, não faz muito sentido. A minha medicina faz mais sentido na espiritualidade do que eu faço ajudar a curar as pessoas. Então, esse cara ele já tem um culto. Entende, assim? Ele tem uma prática, né? Já tem um culto, ele já contribui, já ajuda a comunidade, ele está ali no contexto dele. Então, se eu chamar ele para mais um culto, simplesmente, ele vai olhar e falar, cara, legal, ok, mas... Né? E aí, geralmente, o culto que ele vai, que é o que eu escuto de muitos, não só, aí aqui eu estou falando de outros empresários que já têm uma projeção maior, pontualmente falando, os caras falam, além de tudo, além de eu ir num culto que eu já tenho na minha casa, né, de ensinar a minha família, de educar, de às vezes ler a Bíblia, de orar, eu já tenho isso, é mais um, eu também, os caras me apresentam um boleto para pagar depois. Eu escuto muito essa fala. Então, hoje, eu participo, por exemplo, do encontro que acontece aqui em São Paulo, são amigos, na sexta-feira, 7 horas da manhã, no prédio do empresário. Porque ele falou, cara, eu não consigo lidar. Onde eu vou, eu chego, a gente conversa um pouco, os caras já apresentam o boleto. Descobre que eu sou, como empresário, já apresento uma conta para pagar. E ele é um cara extremamente ativo, responsável, mas ficar fazendo conta demais com ele, né? O cara tem muita responsabilidade, tem uma empresa bilionária. Então, imagina o tanto de família que esse cara acessa. E esse cara tem seus medos, tem suas angústias, né? Tem seus desafios. Claro. Então, ele precisa caminhar com um pastor, às vezes de tempo integral, para poder aconselhá-lo na vida, na espiritualidade, do casamento. Ele precisa de amigo para poder confessar pecado, abrir seu coração. Então, e aí qual que é o desafio? Então, o desafio não é simplesmente fazer o culto. O desafio começa quando, por exemplo, você tem a capacidade de acessar a vida dessa pessoa, lembrar que mais do que simplesmente um profissional, ele é seu irmão, e que como irmão e parte da família, ele tem uma responsabilidade sobre a vida dos outros. Quer ver uma coisa que a gente faz muito quando a gente treina métodos a nível de gestão de pessoas? Eu falo, né? Eu falo assim, que é um caminho que a gente percorre. Eu falo assim, olha, não sei se vocês sabem, mas a grande maioria dos médicos tiveram pai e mãe presente. E às vezes eu falo na turma com médicos. Quem tem pai e mãe presente, levanta a mão. E aí, sei lá, de 100 pessoas, 80, 85 levanta a mão.
E aí eu já fiz e faço, às vezes, a mesma coisa quando a gente treina uma turma de secretárias, por exemplo. Quem teve pai e mãe presente, levanta a mão. Quantos são? De 100, cara, Contrário. é 20, 15. Ah. E aí, quando eu falo isso choca eles. Porque eles falam, caramba, eu não sabia. Sério? Eu falo, sério. Eu falo, então. Então, a família falhou na perspectiva do cuidado, da educação. Porque não tem referência. Isso caiu sobre quem? Aí eu vou construindo com eles. Não, então, eles caíram. Isso caiu sobre o Estado, sei lá, as escolas. Eu falo, pois é. Mas a escola, aprendi com o Igor Miguel, escola não é lugar de educação. Educação é dentro de casa, né? Socialização, levar conhecimento. Então, a escola também não conseguiu isso. Uhum. Isso transmite para as instituições religiosas, né? Que absorve. Ah, então esse menino deu certo ali na família, não deu certo na escola, manda ele para a igreja porque é capeta. E aí a igreja, com uma demanda absurda para absorver, não consegue absorver. Tanta demanda, de tanto problema, de tanta coisa. Isso caiu hoje sobre quem? Isso esbarrou e caiu nas empresas privadas. Então, hoje, aí isso, ampliando aqui o leque, empreendedores do Brasil inteiro, falam que tem falta de gestão, falta de pessoas para trabalhar. Por quê? Porque as famílias não educaram, a escola não deu conta, a igreja não consegue absorver tanta demanda, as que fazem um bom trabalho não conseguem, viraram UTIs. Claro. Né? E isso caiu sobre quem? Ainda. Caiu, a roda girou e voltou para o mesmo lugar. Porque quem são os empresários hoje, em grande parte ou grande maioria? São homens e mulheres que tiveram referência de família, estrutura financeira, estrutura de fé, muitas vezes, e estão ali. O que esses caras precisam? Precisam perceber que eles receberam uma graça de Deus que gera agora sobre eles uma responsabilidade que ele tem que cuidar quem está lá na ponta. Sim. Qual que é o desafio da OnDoctor hoje? Além de cooperar, cuidar as feridas, o coração dos médicos. Ensinar esse médico que ele tem uma responsabilidade sobre a equipe e aqueles que Deus confiou a vida dele. Acabou o problema. Para aquele secretário mudar essa cena com o seu filho. Acabou. E, de certa forma, você mudar o ciclo natural ascender também, da vida daquela pessoa. Acabou. E aqui é o cerne do evangelho, Dani. Por quê? É o capitalista, o extremo capitalista que está certo? Não, se ele gera o capital, mas ele não reparte, não faz sentido não ter evangelho. E às vezes nós estamos vendo gente da igreja brigando por causa de direita, capitalista, mas de um negócio que não faz sentido porque não reparte. Aí, do outro lado, eu tenho gente brigando que socialista tem que ser tudo igual, sendo que talvez esse socialista só vai fazer sentido se um grande empreendedor junta recursos para poder ajudar aqueles que não tiveram oportunidade. Então, aqui no cerne, né, você consegue equalizar as coisas por meio do evangelho. Claro. Senão a coisa não flui. E como que a gente vai conseguir viver isso? Só se a gente tirar esse olhar dessa igreja clerical, dessa igreja centralizadora, dessa igreja onde a fé, a cura, o recurso tem que estar aqui primeiro para depois ir não. Né? No meu coração, o desafio da igreja, porque eu vivo esse papel, estou lá dentro da igreja e isso me deu um pouco de autoridade também, porque né, às vezes eu ia falar de empresários, de viajar, e o irmão falava, irmão, mas você está lá, e a igreja? Eu falei, igreja, segunda-feira eu tenho reunião de conselho, terça-feira eu tenho pequeno grupo, quarta-feira eu estou aconselhando casal. Se tem alguém que num dado momento da minha vida podia sim, mas bater na porta, chamar os pastores e brigar comigo, falar que tem alguma coisa que estava sem sentido, era a minha família. Porque às vezes faltava tempo para a família. Porque a minha família no meio do flow tinha aqui nos meus aconselhamentos, reunião de oração, a família as tá agendas. Junto. Meu amigo, culto era com a minha filha no colo. Porque é o tempo que eu conseguia estar com ela. Ou então eu tinha que ir para o Ministério Infantil para ensinar as crianças e estar mais perto da minha filha também. Então, eu vejo que é muito por aí, sabe? Esse desafio que a gente tem de mudar essa mentalidade que a igreja é uma plataforma, é uma bênção, tem recursos, tem tudo. O mundo precisa disso, mas nós precisamos ter esse olhar, né, da grande comissão de vão. Se a gente tiver o olhar invertido da grande comissão de venham, aí, meu irmão, a graça não vai fluir. Você está alinhado muito, eu vou caminhando para o fim, mas você estava falando, eu estava pensando literalmente isso. Não sei se já trabalhou essa lógica com os médicos, mas o Lucas, um médico, né? Você está falando de Mateus, né? Grande comissão, né? e de Marcos. Mas quando o Lucas vai trabalhar essa ideia em Lucas, em Atos, e ele traz lá Atos capítulo 1, que é a grande comissão de Lucas, né? Ele diz justamente o contrário, né? Ele diz o contrário da sistemática vigente, né? Então, numa religião ainda judaica, com um lugar de Jerusalém, que é o lugar onde todo mundo tem que ir, então tudo tem que convergir para aquele lugar, o Jesus, na boca de Lucas, vai dizer, agora é o seguinte,
começa aqui, mas não termina aqui. Então, é a partir daqui. Então, não é que estava errado. Não, estava certo. Então, na construção, agora a gente chegou onde a gente realmente queria. Então, Jerusalém, o Israel, era para esse momento, para enviar vocês para todas as nações. Então, vão lá, vão encontrar com o samaritano. Vão lá, vai indo, vai para a Judéia. Vai até onde você tiver que ir, mas vai. Então, é literalmente esse fluxo contrário. Quando você tinha todo mundo várias vezes por ano, ou uma vez por ano, ou uma vez a cada quanto tempo, vindo para Israel, vindo para Jerusalém, porque ali existia um lugar. Aí o Paulo, na boca lá de Estevão, né? Estevão vai dizer uma das coisas mais célebres lá, que é, cara, Deus não habita mais, as pessoas precisam entender isso. E é justamente quando Estevão diz isso, ali no capítulo 7 e 8 de Atos, Estevão diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estevão é apedrejado e, a partir do capítulo 8, a igreja é dispersa justamente para Samaria e Judéia. E aí entra o Paulo na jogada, construtor de tenda, na boca de Lucas, que é um médico. Então, assim, a fé cristã primária, o berço da fé cristã, é isso aí. É gente com seus afazeres, servindo a Jesus. Então, Lucas viajando com Paulo, e depois Paulo vai dizer, só Lucas está comigo. Então, assim, um cara que não abandonou a sua carreira, um cara que estava servindo em todo tempo. Então, assim, e aí, em algum momento, a gente foi cuidar só do que é eclesiástico, como se as outras coisas não fossem espirituais. Então, assim, a minha ideia, cara, com esse papo, era introduzir algo na cabeça dos meus irmãos, porque há muita gente ainda pensando que a fé vai ascender quando ele viver o que nós chamamos de tempo integral, sendo que o campo, quando Jesus olhou, ele disse uma coisa, os campos estão brancos, cara. Há muita gente por aí precisando ser acessada por pessoas que, com a carteirinha de pastor, não entra nesse lugar. Então, ao invés do cara se libertar e pensar assim, cara, essa é a nova perspectiva de missão. É o empreendedor, é o médico, é o cara indo por todas as nações com recurso próprio, sem custo nenhum para a igreja, pelo contrário, sendo um dos maiores investidores na igreja. Então, mas não é pagando uma conta de condomínio, é pagando uma conta de família, do qual ele faz parte e ele vai ser enviado. Então, quando a Flávia e o Rafa, voltando aqui no casal que está servindo lá na Holanda, que eu falei no começo, eles foram à Holanda, entenderam de Deus esse chamado, sem custo, daquele jeito que eu te falei. A gente falou, então, beleza. Então, vocês, essa igreja e aquela igreja, eu preciso entender que vocês estão em missão o tempo todo. Então, vai lá, chega assim, ó, eu trabalho com isso, eu falava na área de sustentabilidade, o Rafa está terminando, está no meio do doutorado dele, ele vai chegar lá e vai dizer assim, o seguinte, nós fomos enviados para servir nessa comunidade, querendo saber como que a gente pode auxiliar. Então, velho, precisa de visto, porque o cara, Flávio, trabalha para uma empresa na Europa, tu levanta o próprio visto, levanta o próprio sustento, serve a igreja e dá oferta. E abre portas até para o pastor, tipo assim, ir lá e dar uma palavra de vez em quando. Então, assim, cara, eu quero mesmo, a gente está tentando fechar mais ou menos em 1 hora os programas, assim, até para a gente ter papo para uma próxima vez. Mas a gente tem um quadro aqui, você já viu, né? Que é o 2 minutos para o mundo, né? Que é essa ideia doida de uma mensagem que a gente carrega no coração. Às vezes as pessoas ficam meio nervosas, assim, falam assim, cara, qual é a mensagem que você carrega no teu coração? Se o mundo inteiro parasse para te ouvir, o que você ouviria? Então, antes do Douglas fechar a câmera em você, não sei nem se já está, mas antes dele dar aquele zoom magnífico, eu vou aqui hoje vai ser diferente o brilho, né? Não, hoje o brilho vem de cima, né? Vai ser. Então, assim, o negócio vem reluzente mesmo. Eu quero agradecer aqui, né, os meninos que estão servindo a gente aqui. Você viu, né? Você tem um podcast lá, você sabe o quanto que é custoso, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, como que a gente pode ajudar? Graças a Deus tem gente que ainda pergunta isso. Mas tem uma coisa que todo mundo pode fazer e não faz, que é dar um like,
fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, enviar para alguém. Compartilhar. Talvez você tá lá, conhece alguém, cara, que tem um baita de um talento pastoral, mas ainda está preso nessa concepção de, cara, vou ter que ir para o seminário. Não estou dizendo que não tem, né? Mas estou dizendo só que, na nova perspectiva, segundo o que a gente está construindo aqui, talvez não precise mais. Claro, cada um vai respeitar as suas igrejas locais aí, mas talvez seja libertador para algumas pessoas ouvir que elas já estão enviadas e o campo é gigantesco. Então, quero agradecer você pelo deslocamento, o Douglas, o Igor, os meninos, o Douglinhas também. Tem o Dogão e o Douglinhas aqui. Estão auxiliando a gente. O Vitão, que está aqui, eu sempre faço essa propaganda. Você vai ganhar hoje, hein, cara? Hoje sua vida mudou, viu? Vai ganhar uma caneca do Proposições, vai botar lá no Doctor lá. E vai brilhar. Porque isso aqui segura café assim. A Stanley passa longe disso aqui. Então, assim, ó, segura aí, Vitão. Do Infinito Brindes. Ele sempre ajuda a gente aqui na igreja. Tudo que a gente faz, ele abençoa a gente. Pode usar uma rasta para cima, porque eu sou empreendedor, né? Você vai querer vender rasta já, pra né? cima aqui, pedir oferta. Eu não tenho crise com isso, né, Dani? Porque, afinal de contas, eu sou empreendedor. Fala, irmão, ajuda a igreja, né? O povo adora me chamar para fazer oferta. Porque eu não tenho. Não é, né? Não é um cara da eclesiástica e tal. Não, irmão, tem que ajudar, né? Última palavra que eu dei no repartir sobre isso, eu falei, irmão, então é o seguinte, eu não fiquei falando de dízimo aqui e tal, mas dessa vez eu quero falar. Essa igreja só funciona porque alguém dizima, alguém oferta. Às vezes a conta não fechava, tinha que vir alguém ofertar e tal, então... mas vou puxar essa bronca, né? Se tem alguém aqui escutando até agora, lógico. A gente está em transição, né? As pessoas às vezes confundem, né? Graças a Deus a gente tem esse espaço aqui na nossa congregação, mas o sonho do podcast, embora eu repartir com os meus irmãos, isso ficou uma coisa, tanto que roda lá no meu canal, não roda no canal da Doc. E todo o investimento aqui que você está vendo, tudo que é do podcast, não é da Doca, né? Então, assim, não é, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Vem de outra fonte de renda, né? De recurso. E nesse momento que a gente está mudando de espaço físico, a gente realmente vai ter uma demanda assim, financeira e nós não temos caixa como podcast, então já que o Marco Túlio falou, se você tem acompanhado a gente, quer ofertar alguma coisa, nesse momento a gente realmente está precisando. Arrasta para cima, faz o Pix aí. Faz o Pix, depois você me chama. A gente realmente está precisando para poder montar o novo cenário. Então, assim... e o nosso amigo Bruno, né? Crocobar. Como que a gente não agradece o Croco? Eu sou o maior comedor de costela... Eu percebi desse Santander aqui. O Bruno fica doido comigo. Comi tanta Daniel, costela, come outras coisas, você só pede costela. Não, mas assim, o Brunão é um fiel companheiro de jornada aqui. Porque, claro que a gente não paga ninguém para vir aqui, mas a gente gosta de tratar bem. Então agora a gente vai ser servido aí. Muito bom. Por E bom, hein? Magnífica. Desde janeiro que eu tô aqui, eu nunca comi tanta costela. Se juntar todos os anos da minha vida, a gente já nem perguntou onde vai, né? A gente fala que hora só. Vai lá no Croco. Que a gente já sabe cara que é lá. mesmo, Crocobar, se você é do ABC de São Paulo e ainda não foi, pelo amor de Deus, vai lá, tá aqui na descrição o @ deles aí, tá bom? Então, Marco, vai lá, olha para a câmera 19 ali e deixa aí a mensagem do teu coração e depois dessa mensagem a gente já encerra esse nosso episódio e prepara uma próxima jornada aí. Então é isso aí. Eu gosto muito daquela passagem onde diz que quando Jesus deixou a mensagem, ele subiu aos céus e ficaram olhando para os céus, chegaram 2 homens de branco e falaram, o que vocês estão olhando para cima? Então, a mensagem que eu tenho para você é, busque intimidade com Deus, né? Não tem como você gerar luz ou transformar a vida das pessoas sem intimidade com Deus. Então, busque Deus em palavra e oração. Busque uma igreja para que você congregue, se envolva e se desenvolva nela. Deus vai te dar a graça de desenvolver habilidades, atitudes, competências que às vezes nem o mercado de trabalho vai te dar. E uma vez que Ele te der todo esse dom, esse talento, tudo isso que Ele te der enquanto presente, vai lá, né? Faça discípulos, compartilhe o evangelho, ensine as pessoas a obedecerem a palavra de Deus e faça pessoas como discípulos de Jesus, repartindo aquilo que Jesus já repartiu com você. Amém, amém. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem, se Deus permitir, nesse mesmo canal, segunda-feira, às 21 horas, a gente se encontra aqui. Muito obrigado. Sejamos todos uma bênção. É isso aí. Valeu.